paz do Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que hoje iremos fazer o comentário da lição número 10, com o título A Última Defesa de Jó. Mas antes vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, agradecemos essa rica oportunidade que temos de analisarmos e estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito venha nos fazer lembrar de tudo que estudamos, ó Deus. Repreende todo roubador de palavra. Abençoe o Senhor, a Tua serva, o Teu servo. Abençoe este lar que, com muita atenção, está neste momento ouvindo, Pai, a Tua Palavra. Que o Senhor possa abrir mentes e corações e que a Tua Palavra venha trazer mudança na vida do Teu servo, da Tua serva e na minha vida também. Em nome de Jesus, amém. Bem, a lição número 10 fala a última defesa de Jó, textual. Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Jó 31, versículo 4. Verdade prática. Ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Aqui nós daremos início à introdução, mas antes deixaremos a leitura bíblica que se encontra em Jó 29, versículo de 1 ao 5, Jó 30, versículo de 1 ao 5 e Jó 31, versículo de 1 ao 5. Introdução. O capítulo 31 encerra da seguinte forma: acabaram-se as palavras de Jó. Trata-se de uma retrospectiva nostálgica do passado. Por isso, nessa lição, veremos a lembrança de Jó acerca de sua prosperidade material e espiritual, de sua adoração a Deus e das bênçãos que o Todo-Poderoso concedeu à sua casa, mas agora em oposição ao momento de escárnio e vergonha que ele passa no presente. Nesse sentido, Jó não aceita que as coisas terminem assim e, portanto, ele deseja se apresentar diante de Deus para defender a sua causa. Primeiro tópico, Jó relembra seu passado de glória. O reconhecimento social. Aqui traz a descrição, nesse capítulo 29, que Jó, ele era tido como juiz na cidade e era muito respeitado, tanto pelos jovens quanto pelos velhos. Ele era tido como uma autoridade, né? Porque um juiz é uma autoridade. Então, assim, se assentava na entrada da cidade para julgar ali o que tinha que ser julgado. E ali também ele era visto dentro daquele povo ali como uma pessoa de conhecimento e de integridade. Dentro do povoado ao qual ele pertencia, ele ali era uma figura de destaque. Mas, conforme a prova que Jó é submetido por permissão de Deus, essa imagem de Jó, ela começa a se desfazer diante daquela sociedade a qual ele estava introduzido. Porque Jó, ele perde os seus bens, perde seus filhos, perde seus bens, perde a sua saúde e até os seus amigos que ali estavam começam a indagar que ele confessasse o seu pecado, se consertasse diante de Deus, para que a sua sorte viesse ser mudada. Isso nos faz refletir quando o aluno está passando por uma avaliação. O professor, naquele momento da avaliação, ele não pode dar a resposta. Ele não é um momento ali de aplicar ali um conhecimento ali que o aluno possa compreender melhor as perguntas que estão sendo aplicadas. Numa avaliação, o aluno terá que mostrar o seu desempenho. Jó, ele não sabia o motivo daquilo que estava passando. E é expressado no seu livro a sua tristeza que ele sente, porque o silêncio de Deus ocasiona um incômodo a Jó, porque ele justificava que ele não havia pecado, que não tinha pecado, e aí nós veremos nessa lição que ele se lança a suplicar a Deus, a falar com Deus. É interessante que ele olha seu passado
E esse passado, que era um passado que ele tinha uma situação financeira, uma situação financeira bem destacada, ele tinha bens, ele tinha uma vida bem abastecida, e que não é neste momento o que ele tem. Ele era respeitado por todos ali, era visto como uma figura também de autoridade. E agora, na vida dele, começa a se desfazer tudo o que ele tinha diante daquela sociedade em questões materiais. E o que prevalecia na vida de Jó era a fidelidade a Deus. Realmente, se fosse julgar a Jó pelo que ele estava perdendo, pelos bens, pela família, pelos filhos que morreram, olhando no olhar carnal, há alguma coisa de errada. E ele não tinha esse conhecimento que temos hoje, que o Senhor estava ali permitindo que ele estivesse sendo provado. Mas o mesmo Deus que prova é o Deus que aprova. E o próprio Deus deu testemunho de Jó, né? Satanás o tentou acusar. Quando o Senhor deu testemunho de Jó, falando que ele era um homem íntegro, sincero, Satanás ali começou a indagar. Claro, ele tem tudo que um homem possa ter, ou seja, ele está te adorando pelo que você dá a ele. Porque esse é o papel de Satanás, é de acusar, é o acusador. Mas vemos que Jó, ele não perdeu a sua fidelidade a Deus. Bem, olhar o passado é interessante, porém temos que olhar com cautela. O passado é interessante observarmos para edificar a nossa fé. Não que a pessoa que aceite a Cristo vai esquecer todo o seu passado, né? Se não sofre de amnésia, com certeza que não irá, né? Se uma mente saudável vai lembrar sim, mas o próprio apóstolo Paulo fala na palavra, né? Esquecendo-se, pois, das coisas que passaram, né? Sigo para o alvo. Já pensou se Paulo observasse o seu passado que ele permitiu o apedrejamento de Estevão e outras perseguições à igreja? Precisamos olhar o passado e percebemos que Deus agiu no passado. Se houve erro no passado, aprendermos e buscarmos hoje no presente construir atitudes mais assertivas. E compreendermos também que o mesmo Deus que agiu no passado, nos deu vitória no passado, Ele pode nos dar vitória no presente. E aqui extrair experiências do passado é interessante, sim. Se houve pecado, o pecado que foi confessado e deixado, o pecado precisa ser confessado e deixado, e não a pessoa continuar no vício de pecar, porque quem é de Deus não vive a pecar, não tem mais prazer na prática do pecado, né? Somos justificados por Cristo, né? É o pecador redimido, não é aquele pecador intencional, que ele busca, ele tem intenção de viver uma vida no pecado, ele não larga o pecado, né? Ele não sente arrependimento de estar naquela situação de pecador, mas ele busca estar praticando, na prática do engano, do pecado, da mentira, de tudo aquilo que afasta ele de Deus. Olharmos o passado e percebermos se houve erro, né? Trazermos para os dias atuais mudança de vida, né? A pessoa abandonar o pecado, abandonar o erro, confessar esse pecado e deixar. E também perceber que o nosso Deus, como já falei, o nosso Deus é o Deus abençoador. Quantas bênçãos, né? Tem até um hino da harpa cristã que fala sobre isso. Devemos enumerar as bênçãos do Senhor. Tem uma imagem de um filme evangélico, gospel, que me marcou muito. A cena que a atriz, ela tem um quarto, que é o filme Quarto de Guerra. Quem não viu ainda, eu indico que veja, né? Abro esse parênteses aqui, e eu estou falando de um filme evangélico. E aonde ela tem ali a listagem dos pedidos dela de oração, porém também ela tem uma lista de orações respondidas. Então é glorioso quando temos a oportunidade ou temos o hábito, né,
falamos de gratidão. Um coração grato, ele é mais feliz. Quando temos a gratidão de sempre falar: Senhor, obrigada. Obrigada pelo dia. Obrigada, Senhor, pela vida, pela saúde. Obrigada pela família, pelo alimento. Obrigada pelo ar, que é algo tão valorizado nesse momento. Algo que muitos não têm e estão aí precisando de respiradores. Então temos que agradecer ao Senhor até pelo ar que temos, que é algo que muitas das vezes não damos nem conta, mas quem está lá hospitalizado e precisando, né, de ter ali, ser colocado num respirador, com certeza valoriza muito mais o ar, que é algo que a pessoa nem observa no seu dia a dia. Então, ao olhar o passado, temos que olhar ele também, buscando as experiências positivas, negativas sim, mas no âmbito de não nos trazer, não nos trazer agora, nos envolvermos na culpa, mas trazer a autorresponsabilidade. Não, eu vivi dessa maneira, mas agora eu não quero viver mais dessa forma. Eu quero viver de uma forma diferente. Eu sou de Cristo Jesus. Cristo me redimiu. Hoje eu tenho uma nova vida. Hoje eu tenho uma nova história. Né? E não ficar tripudiando em cima daquele lixo ali, né? Outra coisa, enumerar as bênçãos que Deus tem feito sobre a nossa vida. É interessante que o depressivo, ele fica muito no passado. Ele rodeia muito nas experiências do passado, porém nas experiências negativas. Então o que traz? Traz para ele no presente baixa estima, pouca força, pouco vigor. Assim também é o ansioso. O ansioso, ele está no amanhã, ele está no futuro, mas ele também traz também as experiências do passado, mas as experiências negativas. E como ele está no futuro, ele não se preocupa tanto no presente, ele não coloca a energia dele no presente. Então, o que temos hoje, já estamos falando presente, que é o presente de Deus para a nossa vida. Se temos que mudar algo, hoje nós temos o presente, isso o Senhor tem nos entregue, e podemos fazer um presente diferente para, com certeza, termos uma semeadura melhor e com certeza uma colheita melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui Jó, ele fala como ele era respeitado, né? Como os jovens, como os velhos o procuravam para serem orientados. Talvez isso explique a linguagem jurídica que aparece com frequência nos diálogos do livro, né? Devido à sua posição de juiz, né? De estar à porta para julgar as causas. Isso demonstra que ele exercia um importante papel social na sua comunidade. Ele ajudava os desvalidos, dava orientação de forma sábia e agia com justiça. Na sua busca pela justiça social, Jó protegia os pobres e punia os opressores. Seu amor e defesa pela justiça eram-lhe como uma vestimenta e adorno. Ele dava apoio social ao menos favorecido, e era como se fosse os olhos do cego. Até mesmo como os estrangeiros ele se preocupava, tendo agido com justiça e equidade. Nada mais natural que esperasse que seus dias terminassem em paz ao lado de sua esposa e filho. Ao contrário disso, não estava em sua agenda terminar a vida sem saúde, sem honra e sem paz com Deus, né? Uma coisa que Jó, ele se incomodava com certeza era o silêncio de Deus, porque Deus não respondia, porque Deus não falava com ele. Deus estava em silêncio, né? Deus estava em silêncio. Uma ponderação importante, isso aqui é interessante comentarmos. De fato, ele era um homem que defendia a justiça social, mas nem de longe se pode classificá-lo como um socialista nos termos modernos. Isto seria forçar o texto e além do que está escrito e sobrepor o pensamento político na Bíblia. Então aqui Jó, ele não estava buscando aqui uma igualdade, né, do que é pregado o socialismo entre os homens em questões financeiras, monetárias. Não seja isso. Ele aqui, ele ajudava, ele fazia seu papel de bom grado, ele protegia o injustiçado, ele protegia o pobre, ele atendia a viúva, ele atendia o órfão.
né? Ele era justo porque o próprio Deus, né? O próprio Deus deu testemunho de Jó. Aqui é interessante comentarmos, Jó relembra seu passado de prosperidade material e espiritual, bem como a sua atuação social. Então veja, Jó ele tinha uma prosperidade tanto material quanto espiritual, porque ele sentia Deus, ele sentia a proteção de Deus na sua família, nos seus negócios. Então essa proteção, ele também começa a observar que ele começa a perder tudo aquilo e os seus amigos acusá-lo que ele tinha pecado, mas ele ficou firme em dizer, não, eu não pequei, ele ficou firme em dizer, eu não tenho pecado, eu não tenho que confessar, eu não pequei, eu não adulterei, eu não transgredi, eu não deixei de atender o órfão, a viúva, eu fui reto nas minhas questões éticas, morais, nos meus valores, nas minhas questões espirituais, eu fui reto, eu sou reto, não tenho pecado. No tópico 2, Jó lamenta seu estado presente, desprezado por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. No Antigo Oriente, os mais velhos eram objetos de grande estima. Por isto, quando gozava de sua prosperidade, ele era respeitado, não apenas pelos mais velhos, mas também pelos mais jovens. Entretanto, Jó lembra agora que se riem de mim os que de menos idades. De homem respeitado passou a ser visto como escória social. Jó, portanto, lamentável, está no fundo do poço. Então, aqueles que outrora o admiravam, agora riam dele. Até as pessoas com um nível social mais humilde, que ele também estendia sua mão, agora ele não recebe apoio. Jó, ele também expressa na palavra que ele acudiu os necessitados, acudiu aqueles angustiados, e que agora, quando ele está passando por aquela situação, ele não é socorrido, ele não é atendido. Então, assim, a prova, analisando, ela não atingiu somente a vida física de Jó, ela atingiu a família, ela atingiu também a vida social de Jó, as questões das amizades de Jó, em todos os âmbitos, Jó foi provado. E espiritualmente, Deus estava em silêncio, né? Então, assim, Deus não falava com Jó, olha, meu filho, você está sendo provado, né? O adversário te acusou, que você só é fiel, só é íntegro, porque você tem de tudo. Não, Deus estava em silêncio. Mas Jó não pecou, Jó ficou firme e acreditava que, uma palavra linda, né? Eu sei que meu Redentor vive, né? Mas aqui nessa lição, Jó, ele vai buscar a se defender, né? A última defesa de Jó. Ele vai falar, ele vai clamar ao Senhor, né? Pedindo resposta a Deus. E quantas das vezes, né, meu irmão, minha irmã, você pode estar clamando ao Senhor, você pode estar sem compreender por que você está passando por tal situação. Se você, como Jó aqui, né, Jó não esperava passar uma velhice onde ele iria perder seus filhos, onde ele ia perder seus bens, né, na vida adulta, onde ele ia perder tantas coisas. E ele, com certeza, ele olhava, Senhor, eu não pequei, eu não adulterei, eu não fiz nada que fosse contra a tua palavra, eu te obedeci, Senhor, né? Por mais que seus amigos ficavam todo o tempo, né, falando, Jó, termina logo com isso, confessa logo o que você fez, né? Entrega logo aí, fala logo, para se livrar logo de sair logo. E é interessante que ele se mantém firme, né? Ali, nós temos que nos manter firme, né? A palavra de Deus diz, né? Depois de feito tudo, ficai firme. Quando diz assim, revestir de toda a armadura de Deus. E depois de feito tudo, ficar firme. É na prova que o crente é provado, né? Porque quando está tudo bonância, glorificamos a Deus. Mas na hora que a prova dói, que a gente não entende porque está passando por aquela situação, não compreende, realmente buscamos uma resposta. E aqui a palavra de Deus fala
que nosso Deus, né, ele não vê somente a prática, né, do pecado, como diz aqui em Mateus 5:27. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos seus membros e não seja todo o seu corpo lançado no inferno. Né? A palavra de Deus fala aqui muito, aqui nesse primeiro versículo, aqui no segundo versículo que eu li no 28, sobre a intenção impura. Não vai adiantar o homem tirar uma mão para não roubar, mas ter a intenção de roubar, né? Eu não roubo porque eu não tenho minha mão, mas se eu pudesse eu roubaria, como diz aqui, né? Se um homem ou a mulher, no seu coração, intentar em adulterar, eu não adultero porque eu não tenho oportunidade, mas se eu tivesse, eu adulteraria. Só a intenção já se configura como pecado. Né? Então, busquemos, pois, termos o coração e a mente limpa, né, diante do nosso Deus, porque o nosso Deus, ele contempla e vê todas as coisas, né? E Jó aqui, ele justificava que não tinha pecado, que ele não havia olhado para ninguém com cobiça, que ele não tinha malícia, não tinha pecado algum em sua vida, no seu íntimo não tinha, né? Porque poderia alguém até pensar assim, no seu íntimo ou na sua cama você poderia ter intentado pecado, né? Fabricado pecado no seu interior. Mas já justifica aqui que não tinha pecado. Não tinha pecado. Prossigamos aqui. Aí aqui fala no ponto 2, Jó lamenta seu estado presente, né? Como já falamos que os jovens agora, as pessoas na sua comunidade não tem mais aquela consideração por ele, né? Nós conhecemos os amigos, não é no momento de festa. A gente pode ver ali na passagem do filho pródigo, enquanto ele tinha bens para se gastar, que ele havia adquirido, né? Da sua herança, do seu pai, precipitadamente, ele exigiu ali a parte da herança e ali o seu pai deu, porque ele insistia, e ele seguiu, saiu a gastar. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha pessoas ao seu redor, mas quando o dinheiro acabou, não tinha mais amigo com eles. Nós não conhecemos os verdadeiros amigos em tempos de abundância. Podemos ter verdadeiros amigos em tempo de abundância, mas reconhecemos os verdadeiros amigos no tempo da escassez, quando você não tem nada a oferecer àquela pessoa além da sua humilde amizade. Aí você vai saber se aquela pessoa realmente é sua amiga ou seu amigo. Porque enquanto você tem bens, festas, é como a Bíblia fala, né? Se alegrar com os que se alegram, mas chorar com os que choram também. Porque se alegrar, você vê numa festa, todos vão, né? Às vezes as pessoas ficam até enjoadas, chateadas, brigam, perdem até a amizade, porque queriam ser convidadas para aquele evento e não foram. Né? E devido à economia como está, as pessoas buscam fazer uma listagem mais enxuta, chamar a família, amigos mais próximos, né? Porque conforme for colocando mais pessoas, mais custo terá. E às vezes a pessoa perde até a amizade. Não vou falar mais com fulano me desconsiderou porque não me chamou para o casamento. Mas no momento de choro, no momento de dor, no momento que às vezes a pessoa está precisando de uma visita, no momento que a pessoa muitas das vezes está precisando de que alguém ore por ela, a gente não vê essa disputa tão encerrada, né? Encerrada assim, eu tenho que orar por fulano, eu estou orando mais do que você. Não, vamos orar. Não, nós não vemos. Então, as pessoas às vezes são mais estimuladas à alegria, a estar em momentos felizes, mas chorar com os que choram, a Bíblia também nos orienta a chorar com os que choram. E aqui Jó que havia ajudado a tantos, agora precisava, né? E carecia ali, mas as pessoas não o viam dessa forma. Mas tudo, irmãos, nós temos que entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Em tudo, Jó se manteve firme ao Senhor. Em tudo, Jó, até a sua própria esposa falou, só falta uma coisa, amaldiçoa esse Deus e morre.
Ele, como falas uma loucas, falas tu. Eu recebi o bem de Deus, né? Ele, tantos bens que Deus me deu, né? Então, ele ali, ele compreendeu que assim como ele veio, né, nu para essa vida, nu ele partiria. E realmente, a gente não vê um carro de funeral atrás, um caminhão de mudança. Olha, aquele carro ali, ó, funeral, aquele tá tendo um enterro lá no Parque da Paz. O caminhão é a mudança do morto que vai junto, vai as joias, as roupas importadas. Não. Às vezes a pessoa nem morreu e as pessoas já estão questionando quem vai ficar com os bens. Eu já atendi pessoas assim. Eu já atendi uma pessoa que ela falou, olha, eu tenho pessoas na minha família que comentou que quando eu morrer, tá repreendido em nome de Jesus, você vai viver. Quando eu morrer, né, tal e tal bem vai ficar, não vai deixar ninguém entrar. Então, tá repreendido em nome de Jesus, né? O ser humano, muitas das vezes, né, não todos, mas se prendem muito, né, às coisas materiais. Por isso, quando gozava de sua prosperidade, ele era respeitado, não apenas pelos mais velhos, mas também pelos mais jovens. Entretanto, Jó lembra que agora riam-se, né? Riam-se de mim, o de menos idade. De homem respeitado, passou a ser visto como escória social, né? Então ali já começavam a olhar Jó, né, com uma certa desdém. Abatimento físico e emocional. O patriarca se sente um homem abandonado por Deus, porque Deus não falava com ele, Deus não dava resposta, né? Foi um exemplo que eu usei anteriormente, né? Numa avaliação, por exemplo, você que vai passar por uma prova do Detran, o avaliador está ali do lado, ele pode ver que você esqueceu de ligar a seta, ele só está riscando ali com a caneta. Quando chegar uma pontuação total, que você atingiu a pontuação de ser desclassificado, ele vai te desclassificar. Olha, infelizmente não tem como permanecer na prova, dar continuidade na prova. Mas o nosso Deus não estava ali, vejamos bem, tá? Para ver a derrota de Jó. Deus sabia quem era Jó. Deus sabia, por isso que Deus deu testemunho sobre Jó. Deus sabia quem era Jó. Deus sabia a capacidade, a fidelidade de Jó. Deus sabia também, olha, temos que compreender uma coisa, Jó era homem, tá? Jó era homem, você vê que Jó não tinha nada humanamente melhor do que nós, tá? Ele tinha até menos recursos que nós. Hoje nós temos vários recursos, vários conhecimentos que Jó na época não tinha, tá? E Jó era homem, sentia dor, né? Quem vai perder tantos bens e não vai se abalar, né? Fica aí o questionamento, né? Diz aqui, por isso essa lembrança o lança numa profunda tristeza e lança em sua vida um grande sofrimento. Além de físico, era também de natureza emocional. Sim, porque olha, Jó estava sendo abandonado por todos. Os amigos que estavam com ele, o tempo todo acusando que tinha alguma coisa que ele botasse para fora, que ele confessasse. Então aquele abandono das pessoas, ele sentia também a falta de Deus. Olha, nós precisamos de Deus, mas nós precisamos também de ser humano, tá? Nós somos seres sociais, tá? Nós somos seres sociais. Mas a palavra de Deus diz, né? Não te deixarei, não te abandonarei. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco, mas nós somos seres sociais. Tanto é que na criação do homem o Senhor falou, não é bom que o homem viva só, esteja só. Falei uma disjuntora, foi onde o Senhor fez a mulher. Nós precisamos de Deus, precisamos, mas também precisamos um dos outros. É a unidade, é a comunhão. A palavra de Deus nos diz, né? O cordão de 3 dobras não se quebra facilmente, né? Não se quebra facilmente. A palavra também de Deus diz, se um estiver só, vai cair, mas se estiverem 2, se um cair, o outro levanta, né? Então, quão bom é você estar passando um processo e a pessoa vir, traz um versículo para você, canta um hino para você, traz uma palavra de conforto. E aqui nós já vemos como que os amigos de Jó, eles agiram com uma falta de empatia, né, ao seu sofrimento.
Deus teria abandonado Jó? O sofrimento emocional se refletia a sua crença de que havia sido abandonado por Deus. Todavia, era também um reflexo de ter sido abandonado pelos homens. O futuro em aberto de Jó. Jó, em defesa de sua ética sexual, seus amigos silenciaram. Jó sabe que nada está resolvido, o futuro ainda está em aberto e se mostra incerto. Haverá alguma resposta? Ao querer mostrar a sua inocência, Jó ainda sente a necessidade de se defender. A primeira defesa dele é em relação ao comportamento ético sexual, dizendo que sempre se comportou com integridade em todas as esferas de sua vida. Nos versículos 1 e 4 do capítulo 31, ele mostra, por exemplo, que jamais permitiu o desvio de seu comportamento sexual, fazendo uma aliança com os próprios olhos para evitar a luxúria e a impureza quando olhasse para uma donzela. Segundo o ensino do Novo Testamento, somos estimulados também a fazer um concerto com os próprios olhos, né? Foi a leitura que eu já fiz, né? Fazemos concerto com os olhos, né? Porque os olhos são as janelas da alma, né? Somos estimulados pelo que vemos. Não somente pelo que vemos, mas também pelo que ouvimos, pelo toque, né? Mas os olhos traz beleza, né? A gente percebe a beleza, percebe muitas das vezes até o comportamento de outras pessoas, né? E trazem através dos olhos o desejo de ter também o que o outro tem, né? Possuir, por exemplo, sai um carro novo, um carro zero, né? Os homens são muito, eu percebo que os homens são muito assim, tem muita vontade. É raro você ver um homem que não tem vontade de ter um veículo, trocar o veículo. Quando ele está com o veículo, o outro veículo passa, ele sabe dizer a cor do veículo, a marca do veículo, a empresa que faz o veículo. Então, eles ficam muito atentos sobre isso. Mas aqui, o texto fala que venhamos ter concertos com os olhos. Eu me lembro de um pastor que ele falava o seguinte: não adianta uma mulher, mas aí eu falo não somente uma mulher, mas também um rapaz passar, né? E passa adiante, e aí a pessoa fica observando, quando vira lá na esquina diz, tá repreendido em nome de Jesus, mas já desejou, todo momento desejou, né? Então ter o concerto com os olhos, vigiar aquilo que está olhando, né? E vigiar as intenções, porque a alma é o centro da vontade, do desejo, e nossa vontade precisa estar naquilo que agrada a Deus. E se o desejo está inclinando mais para a carne, precisamos rever, né? O que nós estamos alimentando mais, se é o espírito ou se é a carne. Jó, em defesa de sua ética social, também faz uma defesa de sua ética social. Ele sempre tratou os órfãos e as viúvas com humanidade. Os escravos, sendo sua propriedade, tinham liberdade para procurarem e apresentarem suas queixas. O seu comportamento ético-social o habilitou a agir como tribuno dos desvalidos. Lembremos da verdadeira religião, como Tiago afirmou, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Eis que um dos fundamentos da nossa ética cristã. Jó busca a resposta de Deus. Agora Jó se dirige a Deus na forma exclamativa: ó, quem me dera um que me ouvisse. Ele já havia feito uma viagem retrospectiva sobre o passado. Agora ele faz uma análise sobre sua situação presente. Mas seu olhar está no futuro. Ele quer se apresentar diante de Deus porque está consciente de sua inocência, sua confiança e de um príncipe que se apresenta diante de um tribunal. Ele confia de que será inocentado. Só podemos nos inocentar pela graça divina por meio de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele mesmo nos justifica, né? Somente o Senhor nos justifica, né? Porque todos pecaram, destituídos foram, mas o Senhor Jesus, através do seu sacrifício, né, ele nos justifica. Mas Jó, ele fala aqui do seu passado, que tinha o seu passado de glória, que ele era respeitado, da sua comunhão que ele tinha com
com Deus, que ele sentia com Deus, porque ele sentia que tudo dele era protegido por Deus. E ele fala agora do seu presente, como que está o seu presente, que ele não é mais respeitado, do que ele tem, do que ele perdeu, né? O respeito que ele perdeu. Ele se justifica que ele sempre cuidou do órfão, da viúva, ele até os seus escravos, que eram propriedade dele, mas ele dava voz para falar, para falar o que eles tinham que falar, tinham liberdade para o procurar, para apresentarem suas queixas. Então Jó justifica tudo, né? Ele faz uma retrospectiva tanto do seu passado, faz relatos do seu presente, e agora ele se lança para falar também do seu futuro, né? Porque ele coloca para Deus que ele precisa de uma resposta da parte de Deus, ele que precisa ser ouvido. Então aqui Jó faz uma defesa ético-social, sexual, e busca a resposta em Deus. Vamos lá, conclusão. Jó se lembrou de que seu passado abençoado e de como agiu com integridade e humanidade com o próximo. Nunca havia agido de forma injusta com ninguém, nem tampouco cometido pecados que o desonrassem moralmente. Sua integridade estava intacta. Assim ele acredita que chegou o grande momento de se apresentar diante de Deus e receber dele o veredito de que é um homem injustiçado e inocente, né? Então a gente vê aqui que Jó, né, o que ele passou na vida dele e o que ele se manteve firme, e agora ele lança para Deus que ele precisa de uma resposta, que ele precisa ser ouvido. E é o que nós precisamos, né? Clamar ao Senhor, buscar ao Senhor com um coração humilde, né? Com um coração aquebrantado, né? A própria palavra de Deus diz que um coração aquebrantado não rejeitarás, ó Deus. Não adianta o homem chegar diante de Deus com o orgulho, né? E querendo que Deus não responda e tem que responder. Não, não é assim. O tempo é de Deus, a hora é de Deus, ele faz como ele quer. Mas a própria palavra de Deus diz que um coração aquebrantado não rejeitará, ó Deus. Nós vemos que no tempo oportuno a sorte de Jó foi mudada. Não foi no tempo dele, porque o tempo não é nosso. Eclesiastes 3 fala sobre o tempo, que há tempo determinado para todas as coisas. Às vezes o homem diz que não vai suportar, e aquilo que ele diz que não vai suportar, ele em Deus suporta, né? E Deus vê que ele pode suportar. Deus nos conhece além de nós mesmos, porque ele nos fez. Ele sabe não somente a nossa necessidade, mas ele conhece também a intenção do nosso coração. E quando o homem se aquebranta para Deus, e Deus começa depois a falar, vai ter um momento que o Senhor vai começar a falar com Jó, e vai fazê-lo entender que Jó nem entende o mundo a qual ele está. Porque onde estava Jó quando Deus fez todas as coisas? Jó nem existia. Então toda a sabedoria pertence a Deus. A sabedoria e o conhecimento que temos do homem sempre vai ser limitado. Mas nós vemos que Deus cuida de nós. Precisamos sim usar as experiências do passado para entender que assim como houve o cuidado de Deus, que houve a proteção de Deus, que houve todo o entendimento que Ele nos deu, às vezes até para resolver uma situação, uma provisão de Deus. No passado, Ele é poderoso para fazer muito mais no presente. E que devemos entregar a nossa vida ao Senhor. Vivemos um futuro frutificando no Senhor. Jó, ele teve a sua história mudada. E veja, foi no momento que ele orou por aqueles amigos que não entenderam, porque foi assim que o Senhor mandou, que seus amigos fossem ter até ele, que ali ele oraria, Jó oraria e o Senhor viria, né? Então, em tempo oportuno, aqueles amigos tiveram a oportunidade de ver que Deus era com Jó. Então, espera, pois, no Senhor, espera o tempo de Deus. Há coisas que não temos como nos justificar, mas o Senhor é aquele que nos justifica. Fica na paz e que Deus vos abençoe. Amém.